volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, é grande, tá? O número de mulheres que se queixam, né, de certa tristeza e irritabilidade depois que dão à luz. A criança nasceu perfeita, o pai está feliz, os avós também, né? Elas acabam ali sentindo uma tristeza que muitas vezes nem sabem como explicar. Elas voltam com um bebezinho para casa, onde tudo foi preparado para recebê-lo, mas são invadidas por uma espécie de melancolia que não sabem explicar. Elas não conseguem explicar porque elas estão sentindo aquilo, tá? Se esse sentimento ele for passageiro, né, e desaparecer em alguns dias, não há motivo para preocupação. Mas se eles persistirem por mais tempo, é hora de buscar ajuda. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora aqui no estúdio com a psicóloga Jane Carvalho. Entende bem, né, disso. Seja bem-vinda, bom dia. Linda, maravilhosa, aqui com a gente mais uma vez. Jane, é isso mesmo? Isso é a depressão pós-parto? Sim, a depressão pós-parto é uma grave tristeza, como é que eu posso dizer, um desespero, uma falta de ligação com o bebê. Isso acontece logo depois do parto. Tá, logo depois do parto. É normal que muitas mães saibam que não conseguem, elas falam assim, eu não consigo explicar o que é que eu estou sentindo, mas é uma tristeza que me bate e eu não consigo explicar. É normal isso? É mais ou menos por aí mesmo? Sim, isso acontece com todas as puérperas, né? Sim. O descontrole hormonal tá lá em ebulição, estão todos fora do lugar, digamos. E 100% das puérperas passam por essa fase de dizer, eu estou muito feliz, estou realizadíssima, e daqui a pouco ela tem uma crise de choro e dizer que é uma melancolia mesmo que bate, mas isso vai embora normalmente. Tá. O que é o puerpério e ele está diretamente ligado à depressão pós-parto ou não? Não, o puerpério é a mulher que acabou de parir, tá, né? E ele vem seguido dessa situação hormonal e de repente a mulher pode passar normal quando os hormônios se regularem, ou então a mulher entra num baby blues. Sim. Que é já tipo como se fosse uma depressão leve, sabe? Ela tem todos os sintomas, tem aqueles picos de felicidade e tristeza, felicidade e tristeza. Mas ele passa também, ele não necessita de tratamento medicamentoso. Tá. Mas se essa mulher procurar acompanhamento psicológico para passar por essa fase com mais leveza, é aconselhável. Tá, certo. A depressão pós-parto, ela demora muito tempo a acontecer? Ela é logo após o parto ou não? Ela pode, sei lá, chegar até um ano depois que a criança nasceu? Olha, a depressão pós-parto, ela começa cerca de 3 semanas depois do parto. Certo. Mas ela pode vir, é diferente para cada mulher, né? Ela pode chegar 3 meses depois, 6 meses depois. Mas geralmente, assim, a maior porcentagem é 3 semanas após o parto. Tá. E os sintomas são esses mesmos que você falou? Essa melancolia, essa tristeza? Existe uma diferença, né, do baby blues para depressão pós-parto, mas na depressão pós-parto é o sentimento mesmo de fraqueza, a dificuldade do vínculo com o bebê. A mãe olha para o bebê e não consegue sentir aquele amor, aquela proximidade, não sente vontade de cuidar do bebê. E ela acaba se culpando por isso? E acaba se culpando, aí lembra das pessoas que vão julgar e tudo, aí isso vai acabando mais ainda com ela, porque ela não escolheu, né? Não amar aquela coisinha que ela desejou tanto. Então, isso vai prejudicando mais ainda. Aí ela para de se arrumar, para de escovar o dente, diz que é porque não tem tempo. Se chega uma visita, ela entrega o bebê e vai procurar alguma coisa para fazer. Porque o que ela não quer ver é aquele bebê perto dela. Ela não quer ficar com aquela criança perto criança dela. Não. Nossa, gente, que interessante, né? E aí a gente entra nessa questão também da sociedade achar que as mães, elas tem que estar sempre com os filhos, né? Sempre tem que estar ali àquela disposição. Isso também acaba pesando para uma mulher? Muito. A sociedade acha que a mulher tem um instinto, né? O instinto materno. Olha, instinto materno, sinto muito informar, mas ele não existe. É um mito, sabe? A mulher tem o filho e aflora, né? Lógico que aflora. Você passou por uma gestação, seus hormônios modificam e tudo.
Os 9 meses servem para a mulher se preparar, diferente do homem, por exemplo. O homem está ali só esperando nascer, a mulher já está com modificações. E isso poderia ser o instinto, né, que o pessoal fala, mas não é. Nasceu, ela está ali, não sabe de nada. Sim. E vai aprender. E aí se depara, né, com essa responsabilidade e eu imagino, não sou mãe, mas eu imagino que isso pesa muito, né? Pesa muito. Um dos fatos da depressão pós-parto não é o hormônio, tá? O hormônio, como eu disse, todas vão passar. A depressão pós-parto, o que liga mesmo é a mudança de vida mesmo, inclusive a Organização Mundial da Saúde fala que homens, os pais, também podem ter a depressão pós-parto. Era exatamente a pergunta que eu iria fazer, porque sopraram aqui no meu ouvido, né? O Max, que ele está aqui na direção da gente hoje do programa, ele falou isso assim, homem também pode sentir isso, porque eu me senti assim, exatamente como você estava descrevendo, falando, eu também me senti assim quando os meus 2 filhos nasceram. Sim. E aí a gente acaba de vez com a história de que a depressão pós-parto é por conta dos hormônios. Sim. Não tem uma ligação, mas não é exatamente por isso. É por conta mesmo da mudança de vida, você tinha uma certa liberdade e aí passa a não ter. Você passa a ter privação de sono por meses. Isso é bem comum. Você tem um bebezinho que depende de você para tudo. Esse bebezinho adoece com facilidade, então Sim. Você passa a ter uma extrema preocupação, porque aquele bebê só depende de você. Uhum. Então isso acomete não só as mães, como também os pais. Alguns pais que estão bem envolvidos, lógico, né? Uma outra dúvida. Depressão pós-parto, ela pode acontecer somente na primeira gestação ou não? Se eu tiver outras gestações, eu também posso acabar desenvolvendo a depressão pós-parto? A depressão pós-parto pode vir na primeira, como nas outras. Se veio na primeira, aí nas próximas você já tem que procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, para prevenir que você tenha novamente. Uhum. E se você já teve depressão em outros momentos da sua vida, independente do que tenha sido o motivo ou não, já é uma comorbidade. Então, é bem possível que você tenha uma depressão no parto, durante o parto, pré-parto ou então pós-parto. E é por isso que existe o pré-natal psicológico e o pós, né? Uhum. Era exatamente também outra coisa que eu queria saber, né? Uhum. Se já tem um acompanhamento prévio, acompanhamento psicológico, para se preparar para todas essas mudanças que vão acontecer, né, quando essa criança nascer, isso pode acabar ajudando essa mãe a enfrentar essa nova fase da vida e também, é claro, consequentemente, o pai e a nova família, né? Uhum. Eu aconselho muito, assim, o casal, quando ele está se preparando para engravidar, já procurar um acompanhamento psicológico. Sim. Aí, nossa, mas por quê? Né? Nem engravidou e tal. Já é para você pensar assim, será que é uma boa? Será que é o momento? Será que eu estou realmente preparado? Porque depois que engravidar, pronto, né? Não tem como voltar atrás. Então, é bom a gente entender assim, o que a nossa vida vai se transformar, ou quais os passos que a gente vai dar, as responsabilidades que virão. E sempre, eu costumo dizer, sempre que você dá um passo para frente, deixa alguma coisa para trás. Sim. E aí a gente já trabalha isso, de desapegar algumas coisas para se apegar a coisas novas. Certo. Essa mãe, ela consegue perceber que ela está com depressão pós-parto ou não? É preciso que alguém chegue para ela e fale assim, olha, eu acho que é melhor você pedir ajuda, você procurar uma ajuda profissional. A mãe nunca vai achar, a menos que ela tenha um conhecimento bem focado, né? Certo. Mas ela sempre vai achar assim, sou incapaz, não nasci para isso. Mas tenho que lidar com mas isso. Mas eu tenho que lidar porque eu sou mãe, eu me tornei mãe, então eu tenho que ter essa capacidade, eu tenho que ter isso. E ela acaba fingindo na frente das pessoas que está tudo bem, sendo que por dentro, por trás das cortinas, dos bastidores, ela está péssima, arrasada. E é aí que começa. Uhum. Aí depois ela vai começando a mostrar de fato o que está acontecendo mais explicitamente, digamos. E a família, ela pode observar, né? Se está com muita frequência essa tristeza, esses sintomas, aí já dá uma cutucadinha, vamos ali comigo, vamos fazer um acompanhamento que a gente tá... Dá uma força, né? Uhum. Eu acho que tudo também acaba
conduzindo assim, né? Quando você tem um apoio da sua família, dos seus amigos, eles entendem o que você está passando, tudo isso pode acabar ajudando você, né, nesse processo também. Sim, a rede de apoio é muito importante, mesmo quando não se passa por essas problemáticas, né? Mas é uma das coisas que a gente leva para pré-natal psicológico, é você procurar já a sua rede de apoio, deixar definida, né? Uhum. De que forma, né, que essa mãe, essa mulher com depressão pós-parto, ela pode agir, enfim, ela pode fazer para que isso não prejudique o filho dela, né, aquele recém-nascido, que depende dela? Então, a mulher quando já se encontra na depressão pós-parto, a única coisa que tem para fazer é procurar acompanhamento psicológico, Sim. que possivelmente esse psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra para ele passar uma medicação, mas ela volta para o tratamento psicológico, porque ela tem que manter assídua até esse momento ruim passar. Uhum. E muito importante deixar frisado é que uma vez que você tem a depressão, ela não vai embora. Ela Sim. pode ficar adormecida e em algum outro momento, alguma outra situação, algum gatilho seu adiciona e a depressão volta. Então você tem que ter, né, uma pessoa, um psicólogo para dizer, poxa, agora eu vou voltar. Um acompanhamento ali permanente, né? Sim, eu estou sentindo, tipo, dei uma pausa, né, e disse, não, agora eu estou sentindo que eu preciso voltar para a minha terapia. E já ter aquela pessoa de confiança que conhece sua história e tudo. Sim. E sobre o baby blues, hein? Assim, é possível que a gente mesmo consiga lidar com aquela tristeza? Ela vai passar ou não? Ela vai também ficar por ali por um tempo e a gente precisa se acostumar com aquilo? Olha, o baby blues é uma coisa bem, assim, eu digo mais que meio normal, sabe? Sim. Tem aquela etapa que todas as mulheres passam, aí de repente os hormônios se normalizam e todo mundo volta ao normal. Sim. Quem passa para o baby blues continua, aí é uma ênfase maior, mas só que você tem os momentos de extremo amor, extrema felicidade, que você sente vontade de chorar de tanta felicidade e daqui a pouco você sente vontade de chorar de incapacidade, de tristeza, de ai, não quero isso, não era isso que eu queria para mim, sabe? E aí, isso é o baby blues. Uhum. E aí, mas passa. Dura em torno de uns 15 dias, Sim. 30 no máximo. E depois disso aí, para acarretar para a depressão, que é o que diferencia uma coisa da outra, é que entrou na depressão, você não tem mais os momentos de felicidade. Entendeu? Ok. Baby blues é aquela troca, né? Você fica ali oscilando, alternando, né? A felicidade e a tristeza. E quando você entra na depressão pós-parto, aí é só a parte tristeza, só a parte triste, só a melancolia, só o desespero, só... E a depressão não tratada, por exemplo, ela não vai embora, né? Ela precisa ser tratada. O baby blues não, o baby blues ele passa. Certo. Tem como prevenir? Ou não? É só aceitar que realmente é algo normal entre nós mulheres? A prevenção sempre será o acompanhamento durante a gestação. Certo. Certo? Principalmente para mulheres que algumas já têm uma comorbidade guardadinha e ela aflora já durante a gestação. Então, se você sente já uma coisa estranha, um movimento diferente durante esses 9 meses, já procura. Não vai assim achando que já tem, né? Já procura só para entender o que está acontecendo com os seus hormônios e com o seu corpo. Ótimo. Não é já se dar o diagnóstico, tá? Sim. É só você conseguir assim clarear mais as informações na sua cabeça sobre aquilo que você está passando, sobre aquilo que você está sentindo, né? Procurar entender com a ajuda profissional, óbvio, sempre, né? Mas assim, entender que isso também é ok, tá? Tudo bem, né? São os hormônios, já eles estão aqui passando. O profissional ele vai conseguir identificar, né? Se é o baby blues, se é a depressão. E a depressão não tratada ainda pode surgir uma psicose pós-parto. Sim. Que aí já vem a ideação suicida, já vem a vontade de fazer alguma coisa grave com aquele bebê, é o risco de vida mesmo. Quando a gente chega na psicose, já chega nesse extremo. E são ideias que não são pensadas, são ideias que são assim, aconteceu isso agora e daqui a pouco ela olha e fui eu que fiz, sabe? Mas, como eu te disse, né, se procurar o acompanhamento psicológico, não chega a esse extremo. Muito bem, então
Vamos lá, viu, mulheres, mulherada aí, ó, já começou a pensar, né, em ser mãe, ou até mesmo acabou que aconteceu, você, né, já está aí gestando, busca ajuda psicológica, sempre vai ser o melhor caminho para você poder passar por essa fase da sua vida, tá? Quem quiser mais informações, quem quiser acompanhar a Jane, como é que pode fazer? Tão linda, tão acolhedora, como é que pode fazer, hein? Então, a minha rede social no Instagram é jane.psico, lá eu passo todas as informações, tanto infantis quanto para mamães e papais. E é isso. Linda, maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pela sua Mara. presença aqui, sempre muito bom. Vamos lá, viu, mamães, papais, criançada. Sempre muito bom, tá, gente, ter esse acompanhamento psicológico, profissional, para a gente poder passar por essas fases da nossa vida. Então, vocês podem contar totalmente com a Jane. Obrigada mesmo. Linda. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.